Graças e paz, amada igreja, a todos e a todas. Mais uma vez estamos reunidos para a nossa reunião de oração. Cada um no seu lugar, na sua casa, no seu cantinho preferido, mas estamos juntos. O amor de Deus nos une. Vamos estar hoje compartilhando, a palavra que o Senhor me deu. Se encontra lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Aí depois eu falo o versículo, tá bom? Vamos estar orando? Senhor Deus, graças te dou, Senhor, porque mais um dia se passou, mais uma semana que se iniciou, e nós estamos, ó Deus, nas tuas mãos, e o Senhor tem cuidado de nós. Pai, louvado seja o teu nome, porque toda honra, toda glória, todo louvor só a ti é devido. E nós reconhecemos a sua soberania. E estamos aqui, ó Pai, humildemente na tua presença, pedindo ao teu Santo Espírito que venha se revelar a nós através da leitura da tua palavra, da meditação, para que nós possamos, ó Pai, nos edificarmos na tua palavra. Ser conosco, Deus, nessa reunião de oração, com cada irmão, com cada irmã, cada família representada, com a pastora. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E com certeza o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia sobre nossas vidas, o Senhor continuará cuidando de nós. Obrigado, Deus, por tudo, mas ainda humildemente eu te peço perdão, porque nós somos fracos, somos pecadores e muitas vezes desobedientes. E às vezes as nossas atitudes, ó Pai, nos leva a pecar. E o pecado é uma condição que não nos deixa estar pertinho do Senhor. Não que o Senhor se afaste, mas nós não sentimos a sua presença. Por isso te pedimos perdão e ser conosco, Deus. Fale conosco através dessa palavra, Senhor, que o Senhor preparou, colocou no meu coração, para que eu pudesse agora estar compartilhando. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém, Senhor. Jeremias, capítulo 18, é um texto bem conhecido, já até compartilhamos, da meditação. Claro que a palavra hoje é outra, o recado de Deus hoje para nós é outro, mas o texto é o mesmo, e cada vez que nós lemos a palavra do Senhor, novas coisas nos são reveladas. E hoje nós vamos estar compartilhando do primeiro versículo até o versículo 6, o vaso do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? O Senhor abençoe, Já abençoou essa palavra que nós vamos agora estar compartilhando aqui da reflexão. E essa palavra é para nós meditarmos, Cada versículo, cada palavra aqui nesse texto, Deus está falando conosco. Eu vou começar essa meditação, essa reflexão, com outro versículo, porque é assim que começa. É uma história que eu vou compartilhar agora com a igreja e aí cabe esse versículo. Ele começa com esse versículo. Ele diz assim, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. E aí nós voltamos aqui no versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É um completando o outro, Ao ler esse versículo, lembrei de meu avô. Isso é uma garota contando.
com uma caixa de ferramentas. Certo dia, vovô chegou em casa com uma caixa de ferramentas que havia comprado por $1. Ao ver a pilha de metais enferrujados e com peças quebradas, pensei, que monte de sucatas! Mas meu avô não as via como eu. Não enxergava um monte de sucatas, enxergava antiguidades e potencialmente úteis e belas. Visões diferentes, né? O mesmo produto, mesmas ferramentas, mas com visões e olhar e pensamentos diferentes, né? Uma jovem, um senhor, já vovô, uma jovem contando do avô. Aí vocês perguntam, Glória, o que você estar querendo dizer com essa história? Tem tudo a ver. Vamos continuar. O meu avô não as via como eu. Não enxergava um monte de sucatas. Enxergava antiguidades e potencialmente úteis e belas. Após o persistente polimento e acabamento, eram recompensados por ferramentas que pareciam novas e prontas para o uso. Entenderam? A garota via um monte de sucatas, de ferro, vamos falar, né? Ferro velhos. O avô não via ferramentas que poderiam ser recuperadas e que seriam úteis e ficariam como nova após o trato que ele ia dar. E assim o Senhor Deus quer fazer conosco. Ele quer nos recuperar. Ele quer, quando nós distanciamos dele, quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós desanimamos, quando muitas vezes nós ficamos paralisados, nós precisamos desse polimento, né? Desse trato, desse cuidado, para que nós possamos nos tornarmos úteis novamente. E aqui, nós vamos agora entrar na meditação. Quando aceitamos Jesus, Deus também nos recupera. Podemos parecer quebrados, enferrujados e inúteis. Deus não nos enxerga transformado. Deus transformado pelo seu polimento amoroso e persistente. Porque o olheiro pegou o vaso que quebrou, que saiu com defeituoso, ele desmanchou com o mesmo barro, ele desmanchou aquele vaso, fez um vaso novo. O avô da garota aqui, que eu não sei nem o nome, né? Não fala, no texto que eu li, não tinha o nome dela. Se não me engano, acho que é a Penélope. Ele via um monte de ferramentas velhas, enferrujadas, que ela enxergou naquela caixa de ferramentas. Ele via ferramentas novas, recuperadas e inúteis. E é assim que Deus não quer fazer conosco. Estamos desanimados, estamos cansados, né? Estamos sendo até, né? Não vou à igreja, não posso sair, não dá para fazer, mas nós não precisamos nos sentirmos paralisados nem inúteis, porque o Senhor está conosco, Ele nos dá o renovo, Ele quer contar conosco. Nós não vamos ficar com a porta do templo fechada, e cada um de nós, no nosso coração, tem um altar levantado para o Senhor. E nós somos uma igreja, né? Somos templo do Espírito Santo. Então aqui ele diz, ele nos torna-nos suas ferramentas úteis, cumprindo o propósito para o qual fomos criados. O Senhor nos dá um propósito a cada um de nós. Qual é o propósito que Deus deu para você? Qual é o propósito que Deus para mim? Às vezes nós não sabemos, mas caminhando, né, gradativamente com o Senhor, nós descobrimos nossos dons, nossos talentos, e é ali que o Senhor quer nos usar. Tem pessoas que falam mais, tem pessoas que falam menos, tem pessoas que oram mais, tem que oram menos, tem os que têm o dom da palavra, né? Tem aqueles que têm o dom da música, né? Nosso grupo de louvor, e nós sabemos que Deus tem um propósito na vida de cada um. E é com esses dons que nós temos, que o Espírito Santo nos usa, nos revela de uma forma para que nós possamos ser usados, sermos úteis. Não ferramentas velhas e inúteis, né? que ultrapassadas, obsoletas, mas pessoas
renovados e transformados pelo amoroso polimento de Deus, para que nós possamos aqui ainda implantar o reino dele. Devemos nos permitir que Deus continue a agir em nossas vidas, usando-nos como seus servos para completar a obra que ele começou aqui na terra. Deus age delicadamente em nós, tornando-nos ferramentas úteis para alcançar outros ao modo individual de cada um de nós. Então, por isso que eu falei, né? Nós temos os nossos dons, nós temos o nosso jeito de ser, e é com esse jeito, é com o nosso dom, é a nossa personalidade que o Senhor nos trata, nos transforma, daquele polimento amoroso, delicado, porque Deus é amoroso, né? O amor é delicado, né? Amor que arrebenta, que chega na porta e puxa a maçaneta, não quer abrir, ele dá um pontapé, um empurrão na porta e abre. Eis que estou à porta e abro, se alguém abrir, entrarei, cearei contigo, farei morada em ti, andarei com você. Para quê? Para nos usar. Por isso ele já nos alcançou, ele já nos convidou, ele já nos chamou, nós aceitamos o chamado, aceitamos caminhar com Jesus. Quando Jesus diz, vocês querem me seguir? Tudo bem, Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, mas se você quer vir a mim, quer vir junto comigo, toma a tua cruz e siga-me. E nós estamos seguindo Jesus. A nossa cruz, quando se torna muito pesada, ele alivia, porque o jugo dele é leve, é suave, é tranquilo. E nós temos este amor, a misericórdia, a bondade de Deus sobre nossas vidas enquanto igreja. Nós estamos, logo nós vamos estar podendo congregar juntos. Mas não é só isso que faz de nós discípulos e discípulas do Senhor. Não é só isso que faz de nós servos do Senhor. Nós podemos servir ao Senhor individualmente como nós estamos, onde quer que estejamos. E para isso Deus conta conosco, dizendo sempre, né? Quantas vezes nós já ouvimos isso? Deus não precisa de nós, de ninguém, mas Ele conta conosco. Por quê? Por amor. Foi por amor que Jesus foi até aquela cruz, derramou o seu sangue precioso para que nós hoje pudéssemos cumprir o propósito, sermos ferramentas, né? Sermos vasos na mão do oleiro, não sermos vasos rachados, vasos quebrados, mas vasos novos, cheio, que o Espírito Santo nos enche, cheio de amor, cheio de gratidão, cheio de vontade, de desejo, de chamar aquele, de orar por aquele outro, de fazer companhia por outro, de estar presente, às vezes até na casa de algum parente, de algum familiar. Apesar da pandemia, do isolamento social, que as pessoas hoje parecem que estão esquecendo, mas que tem pessoas ainda morrendo. Tinha um senhor que caminhava conosco de manhã, comigo, como amiga, mais duas, né, amigas de caminhada. Ele vacilou um pouco, não tomou certos cuidados, acabou sendo contaminado com Covid. Até desdenhava, não vai me pegar e tal, né? E ele pegou, né? Foi contaminado pelo Covid-19, não resistiu. Ficou 2 semanas internado no hospital de Paulínia, acabou indo a óbito. Então, Deus sabe de todas as coisas. O mistério de Deus para nós são insondáveis, mas Ele conta conosco aqui. E Ele tem cuidado de nós e tem preservado nossa vida dia após dia, porque nós precisamos cumprir o propósito dEle aqui na terra ainda, né? E Ele começou, né? A boa obra que Ele começou, que foi o chamado, que foi a nossa aceitação, o nosso desejo de estar caminhando com Deus, que ele diz, né, lá em Filipenses, que o versículo que eu acabei, apóstolo Paulo dizendo, estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe, Deus continue cuidando, Deus continue nos usando da forma que lhe aprouver, porque é para isso que nós estamos aqui, sendo ferramentas recuperadas, transformadas na mão de Deus. Deus abençoe a todos.